Foi o que aconteceu comigo. Eu acho que tinha um Renato antes do Rei da Vela, passou a ter um Renato depois, porque abriu a caixa. Eu era um menininho que fazia só os garotos problema, aquelas coisas. E, de repente, tinha que fazer um usurário, um cara maduro, com escritório de usura, matando todo mundo. Então, isso muda o registro. E eu passei, então, a ter um repertório muito maior de ator depois do Rei da Vela. O que a rua tem que o palco não tem? Tem vida. Na rua tem vida. E se você consegue botar a vida da rua no palco, fica uma beleza. Mas para fazer isso eu precisei sair do palco e ir para a rua. Entende? Eu não sabia disso. Eu fui para a rua porque eu estava querendo investigar questões de espaço, até onde eu posso representar sem ter uma parede me fechando, sem ter proteção do teto. Qual é o meu limite como ator se eu não tenho nenhum edifício em volta de mim? As minhas questões eram essas, da arquitetura teatral. Alguma coisa na faculdade lá do Largo São Francisco ou era muito estimulante ou muito entediante para vocês se encontrarem e acontecer o que vai culminar numa oficina, num grupo... Mas é isso mesmo. É isso muito entediante. Era muito entediante. Eu me lembro que eu não queria ser advogado, nada disso. Eu fui para lá porque quando você não quer ser médico, engenheiro, nada, o que resta é a faculdade de Direito. Aí eu fui para lá, sentava na última fila, punha um óculos escuro. Turma do fundão. O óculos escuro chamava a travesseiro, porque eu dormia. Você, Amir, também era assim? Também era assim, eu não tinha óculos escuros, mas eu dormia bastante também. E não era nem vocação minha, nem dele sermos advogados. Mas era a coisa mais possível de você fazer, sem precisar estudar química, física e tudo. Era um curso de nível universitário, então a faculdade era o lugar ideal para você esperar alguma coisa acontecer. Eu estava esperando o teatro, é isso aí. Esperando o teatro. E como é que o Zé entra nessa, no meio? Ele também era da faculdade. Também junto, Ele também era da faculdade. E o que foi a Incubadeira? A Incubadeira foi a primeira peça que o Zé Celso escreveu. Era uma peça com a temática da libertação das gerações, conflito de gerações de pais e filhos. E ele esteve nesse tema durante um tempo, né? E eu fiz a peça dele. Você no palco como ator? Como ator. Amir também no palco como ator? Amir dirigiu. Não, eu dirigi, porque não tinha papel para mim na peça. Falei, e o que eu vou fazer? Daí o Renato falou, você dirige. Você dirige. Então o Zé escreveu, você dirigiu e você atuou. Eu interpretei. Mas ao mesmo tempo que a Incubadeira lançou o trio, você logo deixou a oficina. Por quê? Nós fazíamos a mesma coisa, dirigir. Né? Se ele fosse ator ou eu fosse ator, talvez não houvesse choque. Mas nós dois queríamos a mesma coisa, dirigir. E não cabia, entende? Na São Paulo que a gente ocupava, não cabia eu e o Zé Celso. Tinha que se dar o jeito. E eu saí. Eu não sei se foi aí que eu fui para o norte, para Belém do Pará. Você foi para Belém do Pará, exatamente. Não é que você saiu e foi longe. E Belém, naquela época, era mais longe. Era muito mais longe, era o dobro da distância. Com certeza. E lá você vai ser professor. Professor da escola de teatro. Eu fui lá dar aula de interpretação. Uma coisa meio atrevida, né? Mas também... numa terra que ninguém sabia nada, quem sabia um pouquinho, sabia bastante. E, além de tudo, tinha a obrigação de passar o que sabia para os outros que não sabiam nada. Eu achava que era isso. Então, eu falo, o que eu sei, eu tenho que ir repartir com as pessoas. E depois dessa chance maravilhosa que me veio de sair do eixo Rio e São Paulo e ir para o norte do Brasil. Conhecer um Brasil profundo, também mudou tanto a minha vida. Renato, enquanto o Amir descobriu o Brasil ali, em loco, na floresta amazônica, você foi descobrir o Brasil pelo texto de Oswald, montado por Zé,
O Rei da Vela foi um Mas o Rei da Vela já é pouco depois. depois de Pequenos Burgueses, Andorra, de outras peças. Mas o Abelardo é um papel que muda a carreira de um ator, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu acho que tinha um Renato antes do Rei da Vela, passou a ter um Renato depois, porque abriu a caixa. Eu era um menininho que fazia só os garotos problema, aquelas coisas. E, de repente, tinha que fazer um usurário, um cara maduro, com escritório de usura, matando todo mundo. Então, isso muda o registro. E eu passei, então, a ter um repertório muito maior de ator depois do Rei da Vela. Qual era, assim, a virtude do Zé Celso como diretor de ator? Maravilhoso. Eu ficava um pouco irritado com ele, porque ele dizia, essa palavra tem que me deixava louco, né? Mas ele tinha sempre razão. Tinha que ser assim mesmo, né? E nós nos demos muito, muito bem, trabalhamos mal. A gente não tem imagens da peça de 67, naturalmente, mas a gente tem imagens suas como Abelardo no filme de 82 que Zé dirigiu junto com o Ailton Nunes. Vamos ver uma cena. Rei da Vela, o filme. Olha. Se todos fossem como o oportunista cínico que eu sou, a revolução social nunca se faria. Mas existe a fidelidade à miséria. Eu tô saindo da luta de classe. Já tá aqui. A cadeira de roda que vai me levar. Mas se eu tarasse, eu regressava à arena na mesma posição que ocupei. Eu não aderia, não. Talvez eu mudasse de dono. Eu ia trabalhar pro imperialismo inglês. Zé Wilker. Zé Wilker. Mas eu fui teu obstáculo. Mas tua vida não irá muito além deste filme. Me mata? Pra quê? Outra vaparia banca. Nós somos uma barricada de Abelardo. Um cai, o outro substitui. Enquanto houver imperialismo e diferença de classes. Você foi conhecido como um especialista, médico especialista em peças que estavam quebradas. Que você ia lá e diagnosticava o que estava errado. É isso mesmo. Eu fiz muito isso. Espetáculos que estavam absolutamente comprometidos, mal dirigidos, mal representados. Em cartaz? Em cartaz. Conserta durante a temporada. Ia lá, chamava lá, consertava. E eu ia e eu fazia bem isso mesmo. Eu mexia e falava, faz isso aqui, tira isso daqui, põe isso aqui. E a peça fazia puff, melhorava muito na hora. Milagre. Milagre. E eu fiquei famosíssimo por causa disso. Então, Célebre. Célebre. Viu como achei a palavra certa? Mas, quer saber onde é que o Amir se encontrou mesmo? Foi nas ruas. Foi quando ele foi e criou o grupo Tá na Rua. Tem uma cena aqui do Tá na Rua em Ação, no final dos 80, quando o assunto era a Constituinte. O Brasil ia ganhar uma nova Constituição. Olha só. Aqui está o grupo Tá na Rua, levando a sua linguagem, o seu humor, a sua irreverência, a sua falta de caráter, as suas mentiras e as suas verdades, para discutir com o adorável povo desta cidade os problemas da Constituição. E viva a Constituição! A mulher estará na Constituinte. Nós todas estaremos juntas. Vamos nos unir, defender nossos direitos. Aos homens a gente cede alguma coisa, dona Sandra? E olha aí o que acontece. É possível dar liberdade para essa mulher? Vai buscar um tanque. A mulher não pode apanhar, que nem apanhar homem. Que ano foi isso? Final dos 80. E agora, vou mostrar pra vocês
se era a Constituição 87, 88. Desse país. Abre a mão, minha filha. Uma só. Essa. O Brasil! Viva o Brasil! Viva! Rapaz, é um negócio extraordinário. Porque isso parece ser o Largo da Carioca, né? Largo da Carioca. Porque mudava a vida das pessoas, dos espectadores, dos atores. Até hoje o Tá na Rua é a sua vida, né? Muito, muito. Definitivo. É muito transformador, mobilizador. E sempre que você está morrendo, você faz uma apresentação do Tá na Rua, você renasce. É muito bom. E olhar isso aí é uma beleza ficar vendo. Você lembrava disso? Não, essa daí especialmente não, mas lembrava de tudo isso. Lembra, né? Lembro. Como esquecer, né? E você, já ouvi você falar mais de uma vez que você prefere a vida ao teatro. Que você busca botar a vida no palco e não o teatro. A rua no palco. O que a rua tem que o palco não tem? Tem vida. Na rua tem vida. E se você consegue botar a vida da rua no palco, fica uma beleza. Mas para fazer isso, eu precisei sair do palco e ir para a rua. Entende? Eu não sabia disso. Eu fui para a rua porque eu estava querendo investigar questões de espaço, até onde eu posso representar sem ter uma parede me fechando, sem ter proteção do teto. Qual é o meu limite como ator se eu não tenho nenhum edifício em volta de mim? As minhas questões eram essas, da arquitetura teatral. Mas quando eu fui para a rua, a questão se dimensionou em outro nível muito maior de você estar fazendo sua comunicação com as pessoas na sua frente, verdadeiramente um encontro verdadeiro com as pessoas vivas ali na sua frente. E reagindo, como a gente viu, participando, tomando partido. Todo. A coisa mais espantosa que foi a resposta do público. A resposta do público. Uma vez eu estava fazendo não sei o que na rua, eu estava fazendo o papel de um vilão. E comecei a falar umas vilanias qualquer, o cara falou, eu sei que você não pensa assim. Aí eu olhei e falei, que legal, ele está entendendo tudo, era o que eu estava querendo mostrar, eu não queria que ele acreditasse que eu fosse aquilo, mas eu queria que ele visse que aquilo não era bom. E ele me deu a resposta certa, eu sei que você não pensa assim. Ele suspendeu a suspensão da descrença. Mas você, o teu negócio é o tablado, é o palco. Eu adoro o palco. Eu acho que é um lugar de concentração, onde você pode realmente se transfigurar, procurar outras vidas além daquela que você está vivendo. Mas eu fiz algumas experiências de rua? De rua. Com Zé Celso, no Nordeste, nós tivemos uma cidade chamada Mandaçaia, que era cercada de água por todos os lados. E a gente tinha que entrar com água pela cintura. E aí o grupo entrou, foi no cemitério, marcou o ponto, era místico nesse. Aí no centro da praça a gente fez uma roda, a mandala, e sentamos todos em roda, e ali a gente decidiu que tínhamos que fazer alguma coisa pela cidade, que seria uma ponte. E aí, cara, foram 12 horas a gente cantando uma ponte de pedra, uma ponte, pegando pedra no chão e plá, no leito do rio, plá, no leito do rio, uma ponte. Aí não acabava nunca, porque já estava anoitecendo, um frio, a gente molhado da água do rio. Aí eu fui até um bar e perguntei, onde é que tem pedra? Ele falou, você vai com o seu fulano ali, tem um caminhão, o senhor pega pedra, leva. Aí o cara me levou numa pedreira que estava quebrando, enchemos o caminhão de pedra, eu e a minha mulher na época, Esther Baix. E a gente foi, encheu o caminhão, chegamos no leito do rio, plá, 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 plá. Num instante tinha uma pedra, uma ponte? Uma ponte. Aí chegou uma senhora lá de Mandaçaia e falou, tá muito bom, tá muito bem, mas quando chover vai inundar a cidade. Vocês fizeram... Vocês fizeram uma represa, não foi uma ponte. É isso aí, foi. Absurdo.